Então, eu começava por perguntar se tem saudades da sua vida como deputado. Eh, Em termos de trabalho, da exigência de trabalho e das obrigações que estão a patamares diferentes e ao tempo que nós precisamos para trabalhar, a vida de deputado, o tempo é maior. E é possível conciliar a vida de deputado com outra atividade profissional. Isso não há dúvida nenhuma. Mesmo que se trabalhe muito e que seja um excelente deputado, é possível conciliar com outra atividade profissional. Agora, sendo presidente de câmaras é praticamente ou quase impossível conseguir conciliar duas atividades profissionais que se possa considerar a tempo inteiro. Se tenho saudades, em relação à discussão política e ao que se lá passava em algumas sessões plenárias, não tenho saudades nenhumas. Não, isso não tem problemas nenhum a dizer. Tenho saudades das colegas e da equipa que trabalhava comigo, que nós éramos no partido, no CDS, nós somos 9 deputados. Claro que tenho saudades de trabalhar com os colegas porque éramos mais e a distribuição de tarefas era repartida por 9. Sim, sim, sim. E agora numa Câmara é repartido, pelo Executivo são 3, assim com os deputados municipais, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora neste momento se pergunta se tenho saudades, ainda não consegui assimilar as coisas todas, mas são coisas completamente diferentes. Olha, Quanto basta? agora é presidente de Câmara por Santana pelo CDS e é militante do CDS desde os 18 anos. Curiosamente, quando o CDS teve a pior resultado nas legislativas, 4%. Exatamente. Quando se tornou militante, um dia pensou que ainda ia chefiar uma Câmara? Não, ainda estou a falar com a minha namorada em relação a isso e, e as coisas foram acontecendo ao acaso e um ritmo em que não estava planeado. Eu não faço parte, nunca fiz parte das juventudes partidárias. Também a data não é porque elas já haviam as juventudes partidárias. E eu até o momento, até bem pouco tempo atrás, até um tanto crítico em relação às juventudes partidárias, porque acabam por ser, ainda continuam a ser, principalmente nos partidos grandes, os partidos que estão em crescimento, também como o nosso, a gente sente que as pessoas entram à espera sempre de uma recompensa sem trabalhar antes para merecer essa recompensa. E eu entrei no partido sem nunca ter pertencido a nenhuma juventude partidária. Mas não é por esse motivo que eu estou a dizer que não fiz parte da juventude partidária. Tinha essa ideia em relação às juventudes partidárias, que agora já mudou ligeiramente, mas continuo a dizer que elas são importantes, mas há que mostrar primeiro os resultados no terreno para depois poder subir ao longo da carreira política e dentro do partido. Sim, confirmei os dados que acabou de referir, tornei-me simpatizante no pior momento do CDS, sim. porque eu encaro a atividade partidária de uma forma em que devemos estar devemos defender princípios e valores, independentemente do momento em que o partido ou a instituição a quem nós pertencemos está. Achava que era a altura certa para me filiar. A minha família é uma família do centro-direita, isso nós e com o meu pai, que infelizmente já não está cá entre nós, mas nós falávamos um bocadinho de política, mas à maneira dele. Nós somos essencialmente uma família de centro-direita, a esmagadora maioria dos membros, e revia-me na cultura que era protagonizada na altura pelo CDS, que ainda continuo a rever, mas também não tenho qualquer problema em criticar, e as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho voz própria e penso pela minha cabeça. Quando tenho que criticar, critico, quando tenho que elogiar, elogio. Mas revia-me, de uma forma geral, com a maior parte dos princípios e dos valores que eram defendidos pelo partido, à data, e que ainda continuam a ser defendidos pelo partido. Nestas eleições, pensava que ia ganhar? Estava convencida? Não, E com o resultado que teve? Sim. Foi com maioria? Isto é fruto de as pessoas podem pensar que isto é fruto algumas pessoas, quem não me conhece, pensa que isto é fruto do acaso, mas isto é fruto de trabalho de 12 anos.
daí digo a razão de, quando se é para um partido político, não querer ter resultados logo no imediato, e eu digo sempre aos mais novos, apesar de não considerar muito velho, mas os mais novos, quando vêm para a atividade partidária, que nós vamos ter estes resultados, nós vamos ter aquilo, tenham calma, que as coisas não são assim, as coisas faz-se devagarinho, e devagarinho é que se faz o caminho, e andando com cuidado, dando uma passada cada vez, e do tamanho da perna. Estava a dizer que não trabalho 12 anos, eu comecei na atividade partidária ativa porque não comecei na fase em que atuei, que entrei para o partido, por questões de tive que fui estudar para o continente. Sou licenciado em Ciências Farmacêuticas, sou farmacêutico de profissão, e tive praticamente 10 anos no continente. Tirei o curso e estive lá a trabalhar. E só quando regressei que realmente fui eu que predispôs e dirigiu o partido a dizer que estava disponível para o partido, para que muito bem entendesse. Na data, e ainda o atual presidente do partido quis falar comigo, e fui candidato logo nessa primeira disponibilidade que eu apresentei ao partido para trabalhar para a política. Se não me engano, fui candidato à Câmara Municipal de Santana, ou a deputado regional nas listas em 2011, 2001, 2001, exatamente. Isso fui subindo devagarinho, fui tomar conta do partido no Conselho de Santana, porque Santana o CDS já chegou a ter em 85, teve um melhor resultado de sempre, tive cerca de 33% em termos autárquicos, e Santana, como outros municípios da Madeira, foi durante muito tempo também, o CDS era a segunda força partidária, só que a seguir, entretanto, por diferentes razões que agora não há necessidade aqui de abordar, mas com erros da estrutura do partido, essencialmente na parte de direção e dos presidentes do passado, mas muitos deles também trabalharam praticamente sozinhos, e eles não são eles os únicos responsáveis por isso, mas nós também acabamos por perder o segundo lugar em termos partidários no município de Santana. E partido de 3% à data, só fazendo campanha eleitoral, aparecendo as pessoas, vendo alguém a representar o partido, subimos para 6%, se não estou em erro, e paulatinamente passamos para 12% na freguesia que eu faço, que eu sou natural e onde trabalho, onde trabalhava até bem pouco tempo, depois agora de entrar da Câmara, o trabalho já é muito menor, e fui 3 vezes candidato à Junta de Freguesia de São Jorge. 2 vezes dela, devo dizer que não fui candidato porque, enfim, era mais uma imposição pessoal, que tinha que haver candidato, sendo eu militante e simpatizante do CDS. Fui candidato. Fiz-me candidato ao partido que quis que eu fosse candidato, mas não trabalhei o suficiente, mas também ainda não tinha provas dadas como profissional na terra, apesar de toda a gente me conhecer. E em 2009 acho que já estavam reunidas as condições para fazer uma candidatura forte. Fiz um trabalho praticamente sozinho e dei a vitória na Junta de Freguesia de São Jorge, quando ninguém esperava. E indo à pergunta que me fez, se estava à espera na altura de ser vencedor, também não estava, mas senti que estava perto de lá chegar. Da mesma forma como também agora para a Câmara Municipal, nós sentimos que havia uma satisfação muito grande em relação, essencialmente, ao atual presidente, o atual ex-presidente, ou ex-presidente da Câmara Municipal, sim. Em grande parte das freguesias. Na nossa era satisfatória, na freguesia de São Jorge era manifestamente pública, na freguesia do Arco São Jorge, na freguesia de Santana, e íamos falando com outras pessoas, de outras freguesias, onde estão pessoas que trabalhavam em todo o município, e também o feedback era esse, em que a prestação dele, infelizmente, não tinha guardado expectativas para alguns eleitores que tinham votado nele no mandato anterior, porque ele também ganhou com maioria clara e expressiva, o povo de Santana deu-lhe a maioria clara e expressiva, mas nestes últimos meses, ou no último ano e meio, nós sentimos que
esse eleitorado tinha sido fraudado por ter o eleito como candidato, como presidente de Câmara. E arranjamos a equipa que, não a equipa, vou ser sincero, se era a equipa ideal e se era a equipa possível, não arranjei, como também não arranjei na altura para a junta de freguesia, porque sendo partido da oposição, e agora as coisas estão a mudar e felizmente as coisas mudaram, tornou-se e era sempre extremamente difícil arranjar candidatos. Mas tenho as pessoas que tenho as pessoas que agora fazem parte da minha equipa para a Municipal. Para a Municipal, posso dizer que arranjei as pessoas todas que queria, em quase todas as freguesias, não em todas, mas em quase todas. Para as juntas de freguesias, admito perfeitamente que em algumas freguesias não tinha as pessoas todas que a equipa do CDS de Santana desejava. Mas fui a equipa que fui para o terreno e os resultados estão à vista, ganhamos a Câmara Municipal, mantivemos e subimos a freguesia de São Jorge, porque também fui candidato à junta de freguesia de São Jorge, isto foi 2 em 1, e aí subimos e ganhamos a junta de freguesia, a maior freguesia do Conselho que é de Santana, também com uma equipa jovem, com candidatos quase todos eles sem experiência nenhuma autárquica, mas é que o povo de Santana estava descontente não só com o Presidente da Câmara, mas também com o resto ou com alguma parte de alguns candidatos, e por pouco não ganhávamos a freguesia do Arco São Jorge e mesmo a da Ilha. Ficámos a 20 e poucos votos da freguesia do Arco São Jorge e a 13 votos da freguesia da Ilha. E quando aquilo essencialmente a freguesia da Ilha ainda é um reduto do PST muito forte. Sim. Desde as eleições até agora, já passou sensivelmente 2 meses, ainda é muito cedo, mas como é que encontra a Câmara de Santana? O que posso dizer é, desde que tomei posse até agora, ainda não passou um mês. Sim. É verdade, desde as eleições até agora já passou quase 2 meses, mas desde que fui empossado, fiquei 22 de outubro 22 de outubro passado, em termos, até agora, não tem razão de queixa quanto aquelas chamadas dívidas ocultas, as faturas ocultas, ou até a data não apareceu nada que indiciasse que haveria despesas que não estavam devidamente cabimentadas ou que não fossem reportadas pelo vereador e pelo ex-presidente da Câmara Municipal. Encontrei uma Câmara Municipal que da minha maneira de ver tem que sofrer algumas alterações. Nós somos pessoas diferentes, pensamos de formas diferentes e vamos organizá-la conforme aquilo que achamos melhor para o funcionamento da mesma e para os munícipes. A nível de pessoal, por exemplo? Sim, exatamente. A Câmara Municipal de Santana, como outras câmaras municipais, mas a Câmara Municipal de Santana sofre de um problema que tem a ver com a escassez de recursos humanos, porque essencialmente na área dos operacionais e mesmo também na área administrativa tem estado sucessivamente a perder elementos por questões de reforma e por regras impostas pelo Governo da República, tem tudo a ver com impostos também pela Troika. Nós não podemos contratar pessoas, mas a Câmara de Santana recorreu para ele? Não, a Câmara de Santana não recorreu para ele. Tem uma situação financeira estável, felizmente tem uma situação financeira estável e por obrigação do PAEF e imposições da Troika, felizmente as câmaras não entraram, e esta não entrou em desvarios em termos de despesa pública, e o último mandato do anterior executivo foi para pagar despesa feita do passado. Não estou a dizer que não tenha feito despesa agora, mas fez aquela que eu achava, tirando uma ou outra obra que se fosse eu o responsável ou a nossa equipa responsável, nós não a faríamos. É uma Câmara que, em termos económicos, até a data não posso me queixar quanto à mesma. E é para continuar o pagamento das dívidas em atraso. Nós estamos perante a banca, nós estamos a falar de uma Câmara que tem uma dívida, tem um orçamento que rondará, o orçamento que será proposto
a Assembleia Municipal rondará os 6 milhões e 200 mil euros, não, 6 milhões e 700 mil euros, sensivelmente, e tem uma dívida financeira na ordem dos 5,7 milhões de euros e uma dívida comercial dos 2,4 milhões de euros. Continuamos em déficit, não é? Mas já cumprimos grande parte dos requisitos da DGAL, das obrigações da DGAL, quanto aos requisitos para ter tal saneamento, ter uma Câmara com as contas em dia. Mas temos dívidas para pagar, já renegociamos pelo menos uma delas, em que a poupança para o erário municipal foi grande. Vamos tentar renegociar vamos também renegociar outra dívida que temos perante outra empresa de construção civil, ver o que é possível negociar, e estamos também ainda à espera que o Governo continue a cumprir, porque fui obrigado a cumprir os chamados contratos de programa, em que grande parte das câmaras foram metidas e grande parte das câmaras também têm dívida à custa destes contratos de programas que o Governo Regional não cumpriu à data. Não quero dizer que isto seja a responsabilidade só do Governo Regional, mas quanto aos contratos de programas, a responsabilidade é do Governo Regional, que fez um contrato de programa para uma determinada obra ou para um projeto, e as câmaras ficaram com ónus na totalidade do pagamento, a amortização do capital e o pagamento dos juros. E nós temos, o caso concreto de Santana, nós temos lá uma obra que custou cerca de 700 mil euros e que agora, felizmente por obrigação do PAEF, o Governo Regional já começou a cumprir as suas obrigações perante a Câmara quanto ao pagamento dessa dívida. Mas antes disso, era a Câmara que suportava e suportou, e estão lá os juros para pagar, e que será este Executivo, e muito provavelmente o Executivo que virá a seguir, a pagar essa dívida que foi acumulada. A parte financeira é um setor a área que reúne mais preocupações por parte da Câmara? A parte financeira da Câmara Municipal de Santana, existe a dívida que eu acabei de referir, cerca de 8,2 milhões de euros, mas isto para as pessoas que nos ouvem ou que irão ler a entrevista, 8,2 milhões de euros é muito dinheiro, é verdade, é muito dinheiro. Nós falamos de milhões às vezes como quem fala de euros. Cada vez mais. Sim, mas não é uma situação preocupante. Não é uma situação preocupante. Quais serão as suas prioridades, então, É continuar a bater a dívida e tentar ver se conseguimos chegar ao final deste mandato com uma dívida que poderá rondar os 2,5 milhões de euros. Com uma Câmara que tem um orçamento de quase 7 milhões de euros, acho que é uma dívida razoável. Porque o anterior Executivo, nós tínhamos divergências políticas em algumas prioridades que o Executivo anterior fez e executou, mas quanto a esta área, acho que cumpriu a sua obrigação, que foi pagar a quem devia. E nós vamos continuar a fazer isso e tentar renegociar com alguns credores, principalmente alguns empreiteiros, a questão dos juros, que também ainda é um peso muito grande para a Câmara Municipal. Por isso a parte financeira preocupa-me, mas está controlada. Essa é a resposta assim que posso lhe dizer. E a nível de investimentos, tem algum investimento que tenha como prioridade? O município de Santana, como quase todos os municípios da região, em termos de infraestruturas básicas, e não os conheço todos 100%, mas as infraestruturas básicas, falo de escolas, centros de saúde ou centros cívicos, que se chegou a fazer alguns deles mal e que se gastou muito dinheiro, rodovias, estão quase todas elas bem apetrechadas. Desconheço câmaras que ainda tenham grandes problemas nestas áreas. O tempo das grandes obras nos municípios já acabou, como também já acabaram praticamente na região autónoma da Madeira, à exceção daquilo que nós reivindicamos como partido, de um novo hospital, e eu, como presidente de uma Câmara na costa norte da Madeira, do términos da via rápida que faz a ligação entre São Jorge e São Vicente, que estão os túneis todos feitos, mas ainda falta as pontes
e as rotundas para concluir a obra. Nós sabemos que no imediato isso é impossível de concretizar, porque estamos a falar numa obra que rondará aos 100 milhões de euros, quando temos um Governo Regional que tem 150, tem um teto de 150 ou um plafond de 150 milhões de euros para fazer obra pública, e quando, para reduzir o déficit, não faz investimento, e no ano passado ficou na ordem dos 70 milhões de euros. Esta é uma obra que não é para, infelizmente, não é para acabar tão cedo. Nós estamos conscientes disso. As pessoas perguntam quando é que a obra é acabada, e digo, não conto com a obra para tão breve. É o que eu digo às pessoas. Por isso é que eu digo que, em termos de infraestruturas, o município, vamos falar agora em relação ao município de Santana, nós temos as infraestruturas básicas. E quero, e o Executivo também entende, que deveríamos virar a Câmara, o Executivo, ou o próprio município, mais para a resolução imediata daquelas pequenas coisas em que as pessoas, que chegam mais próximo às pessoas. Temos ali algumas freguesias em que ainda faltam pequenos troços de estrada para servir algumas famílias que não foram feitos. Vamos tentar, até o final do mandato, ou começar, ou programar, ou fazer candidaturas para que se possa fazer esses pequenos troços. Mas estamos a falar em obras pequenas, não estamos a falar em obras muito grandes, que poderão ser feitas a partir da segunda fase do mandato, porque neste primeiro ano está fora de questão entrarmos ainda em obras, porque temos que ainda arrumar a casa, acertar as contas todas e ver realmente o que resta para fazer estes pequenos investimentos. Mas isto estamos a falar em termos de rodovias, em termos da responsabilidade municipal. E a melhoria de outros acessos, mesmo também pedonais, em questões de segurança, pequenos arranjos que se pode fazer de entradas particulares ou públicas, a manutenção, talvez o mais importante, e que nós teremos que também despender algum dinheiro, será na manutenção dos edifícios que são da responsabilidade da Câmara Municipal. Não é que eles sejam degradados, mas é preciso mantê-los. E se o Governo Regional também não fizer em alguns que são da sua responsabilidade, nós também provavelmente também teremos que o fazer, se o Governo Regional não o fizer. Por isso, quanto a obras, o tempo das obras, só muito isso de uma vez por todas na cabeça, já acabou. Não é isso a nossa preocupação. A nossa preocupação neste momento é, em termos, estamos a falar, são pequenas obras, se vamos falar na área das obras, mas temos outras preocupações que têm a ver com algumas em que a Câmara pode atenuar, mas não as consegue resolver. A mim preocupa-me mais termos completamente uma costa norte, e posso falar numa costa norte, que é assim que acontece na costa norte, em que em 30 anos, eu estou farto de repetir isso, perdi 30% da população. Isso a mim preocupa-me mais do que as restantes... Um dos seus objetivos também é fixar os jovens lá no Conselho? Daquilo que for possível e que for da competência da Câmara, que se poderá resumir a isenção, por exemplo, de taxas para os novos licenciamentos para quem quer construir a sua habitação, a ter investimento, outra vez, nos mesmos moldes, na isenção de taxas para o investimento, e mesmo até na isenção, taxas para os licenciamentos, como também de taxas de IMI, que é possível. A Câmara Municipal tem competência para isso, durante um determinado período, para empreendimentos que possam gerar emprego, e assim, dessa forma, permitir a fixação das pessoas. É o nosso objetivo, nomeadamente na área do turismo, que é o nosso potencial, e será a alavanca de ou de quase toda a economia rural. O doutor tem ali o parque temático, que leva muita gente, nomeadamente turísticas, e também falava-se, ou começou-se a falar nos últimos anos, muito da biosfera. Isso como é que fica? Nomeadamente a biosfera. O parque temático vai ficar lá, não é? O parque temático é da responsabilidade da Sociedade de Desenvolvimento. Sim. Eu desconheço os números, não sei, mas gostaria de saber realmente os números reais daquele investimento, de quantas pessoas aqui que lá entram, e quantas pessoas é que pagam realmente a entrada num investimento que custou mais de 40 milhões de euros.
Mas é uma mais-valia para começar. Foram feitos. Tem que fazer contas, não basta fazer as obras e a seguir elas terem custado 2 ou 3 vezes mais e nunca serem pagáveis, e a seguir não sei quantas pessoas é que realmente vão lá e que pagam na realidade. Os números que vêm ao público, andamos sempre com alguns números, nós nunca sabemos os números claramente, sabemos o montante geral sabemos o número total das pessoas que entram, mas não sabemos a receita gerada, que é... Ou seja, ou o que é deixado na economia local. Exatamente, sim, pode dizer. Eu acho que nós temos parques temáticos naturais em todos os pontos da ilha, que se me pergunta se aquilo era uma obra prioritária para Santana, que manteve alguns postos criou alguns postos de trabalho, chegou numa primeira fase a ter muitos postos de trabalho, mas a seguir verificaram que era impossível manter os postos de trabalho que lá estavam. Isso, mas estamos atentos, e se realmente for uma mais-valia, será sempre bem-vindo. Não estou a dizer que sim, nós concordemos que sempre está feito um investimento, e o investimento tem que ser explorado ao máximo. Quanto à questão da biosfera, não é um assunto prioritário, e devo dizer, e quero referir, para este novo executivo. Não é um assunto prioritário, porque a biosfera... Mas parecia que era para o outro. O sistema anterior achava que era um assunto prioritário, fala na biosfera todos os dias, e que traria inúmeros turistas à custa desse galardão, que nós entendemos perfeitamente o princípio de ter sido atribuído o galardão, mas acho que, na minha opinião, acho que se exagerou, e a seguir descurou-se outros pequenos pormenores que o município não perdoou, e dei a razão das coisas não terem corrido bem eleitoralmente ou anterior executivo, não só por esse motivo. Não estou a dizer que esse motivo foi o principal, tem a ver com a conjuntura também regional, o motivo do PSD estar em crescimento em termos de eleitorais também foi determinante, essencialmente por causa do seu líder, e que os autarcas que cometeram erros locais também levaram, usando a gíria popular, por tabela, pelo partido, pelo líder que atual tem, e por algumas coisas que não fizeram como deviam ter feito, e os municípios não perdoaram. Mas, enquanto a biosfera, volto a referir, não é prioridade deste executivo tratar da biosfera dos mesmos moldes que era tratado no passado. Vai dar a importância, mas... Vou dar a importância devida, mas sem ser um assunto prioritário para o município. Tem outras coisas mais importantes. Mais importantes, que é estar mais próximo das populações e resolver aqueles pequenos assuntos, que é isso que as pessoas querem ver resolvidas. Falou de carruagem. Já andou no comboio turístico? Neste momento o comboio turístico está parado. Não sei por que razão o que aconteceu para estar parado, mas volto a dizer, não é uma prioridade, e ele será devolvido à proveniência, porque achamos que aquilo foi um mau investimento, e nos moldes que foram, não tem pés para andar para continuar, e será dentro de pouco tempo entregue a quem direto e quem aproveitar do dito comboio, que na nossa perspectiva foi um erro crasso cometido pelo anterior executivo, e nós com esse tipo de investimentos, ou com esse tipo de folclore político, como foi utilizado, nós não entraremos. Não é isso que as pessoas de Santana querem. Não é rentável. Não traz nada para a Câmara. Na nossa perspectiva, um comboio para funcionar durante 2 ou 3 meses por ano, com os custos que ele tem inerentes de ter um condutor a tempo inteiro, um guia, e não é uma prioridade, volto a referir, e da nossa parte é um assunto encerrado, e ele deixará de existir em funcionamento enquanto este executivo lá estiver. Falou-me aqui do Presidente do Governo. Já se reuniu com ele enquanto Presidente de Câmara? Eu já tive contacto pelo menos 2 ou 3 vezes com o Sr. Secretário dos Assuntos dos Recursos Naturais dos Recursos Naturais, o Sr. Secretário Manuel António, mas foram encontros
no ato da tomada de posse, e mesmo noutras atividades que freguesias do nosso município têm feito, nomeadamente na freguesia da Ilha, e tem sido estamos, até agora, nós não sentimos que a parte institucional tenha sido beliscada por nós sermos um acordo diferente do partido que governa, que está à frente do governo regional. E espero que assim não seja. Não tenho nada para apontar contra isso, em relação a isso. Espero que assim continue e que o relacionamento institucional se mantenha, apesar de sermos partidos diferentes, mas o que está aqui em questão é as pessoas e o município e a região, em que neste ponto nada deve ser confundido com os partidos, e espero que assim continue e que assim seja. Já me reuni com membros de empresas em que a Câmara Municipal é sócia, falo nomeadamente de Valor Ambiente, da IGA, que agora estão num processo de fusão, de reestruturação, e vamos continuar a falar com as pessoas que institucionalmente nós temos a obrigação de conversar e de alinhavar alguns pontos que têm que ser acertados e continuados, porque são acordos, falo nomeadamente em assuntos que foram já atos de contrato no passado, falo nomeadamente na gestão dos resíduos sólidos e das águas, em que o município de Santana fez um acordo com a ARME para a gestão dos resíduos sólidos e da água, e o acordo está assinado, e o acordo é para cumprir, e temos que acertar alguns pormenores, porque o município de Santana é um município que tem uma rede não muito antiga, mas tem uma rede que tem perdas muito grandes. Temos que tentar reduzir o número de perdas em termos de água, porque a água é um bem essencial, e temos perdas, para ter uma ideia, nós temos perdas na rede da ordem dos 70%. A própria IGA já conseguiu fazer uma redução, que antes era 85%, mas ainda continuamos com perdas muito altas, e a água é um bem essencial e é caro, apesar das pessoas não pensarem nisso, a água é um bem essencial e é caro. E ainda esta semana reuni-me com o responsável pelo IGA, o engenheiro Pimenta de França, e estamos a articular alguns pontos que têm que ser aligerados para melhorar o serviço prestado à população e tentar reduzir os custos da mesma. Mas até agora não tenho razão nenhuma para me queixar de ter sido maltratado, assim, entre aspas, pelo Governo Regional. Digo-me só para terminar, o Jornal da Madeira tem dado ultimamente espaço às câmaras que não são da cor do PSD, criticando-as. Já fui alvo de alguma crítica pelo Jornal da Madeira? Sim, se não estou em erro, acho que a semana passada fui alvo de uma crítica, mas é normal, eu aceito as críticas, nós estamos na política e vamos ser criticados. Temos conhecimento que várias câmaras interdiram o jornal. Sim, isso é um assunto que nós ainda não resolvemos essa situação, porque o Jornal da Madeira, abusivamente, numa publicação, numa edição diária, se não me engano, do domingo, faz agora domingo 8 dias, só por nós não termos colocado o aviso da delegação de competências, que é uma obrigação legal pública, fomos criticados de estarmos apenas a fazer a publicitação no Jornal da Concorrência, falo nomeadamente no Diário de Notícias. O Jornal da Madeira ainda continua a ser um instrumento, nós achamos, e os partidos da oposição dizem mesmo, devia ser um jornal isento, mas não é, e é usado abusivamente como folhetim partidário para criticar os partidos da oposição, e também já fui alvo dessas críticas. Mas ainda não resolvemos essa questão de interditarmos ou não o Jornal da Madeira na Câmara Municipal. Já foi aflorado, devo dizer que já foi aflorado pelo Executivo,
mas nós ainda não tomamos a decisão definitiva. E diga-me só, a nível de investimentos privados, conhece algum investimento privado que vai assistir no Conselho? Assim, existem todos os investimentos privados que tragam mais valias ao município e que criem emprego serão sempre acarinhados e nós não teremos nada a opor. Quantos mais eles vierem, melhor. Estamos agora, o Steve anterior iniciou uma revisão do PDM, e bem, fez e bem. Nós agora é que ficamos com a incumbência de terminar, porque ele está praticamente pronto, falta só limar algumas arestas. Vamos tentar fazer com que o PDM não se transforme num entrave para o investimento daqueles que quiserem lá criar as suas empresas. Ainda não tive oportunidade tive oportunidade de ver o PDM, mas não ouvi à lupa como gostaria de ver. Ainda não ouvi, nem falei com a empresa que redigiu a atual proposta de PDM, que já está quase na fase da discussão pública. Mas uma coisa eu quero garantir, que o PDM não sairá e nem virá para como objeto coordenador e de planificador do município se ele cria entraves para o investimento. Mas é verdade que também temos que respeitar os critérios legais, e nós temos um parque natural muito grande, que cobre 2/3 da região autónoma da Madeira. Grande parte dele está no município de Santana, mas tentar fazer com que não seja um PDM como foi feito no passado, em que o senhor X podia fazer uma habitação, por exemplo. Estamos a falar no investimento privado, mas também estamos a falar no próprio investimento, no simples construção de uma habitação para qualquer particular que lá resida, em que numa rua, só por estar no início da rua, o vizinho podia fazer a sua casa, e o outro vizinho, por estar a 500 ou 1000 metros acima, na mesma rua e com as mesmas condições em termos de acesso, de estrada, já não podia fazer porque estava numa dita zona verde, ou uma zona em que havia fortes limitações para a construção. E pelas reuniões que tive, enquanto era Presidente da Freguesia, apercebi-me que havia essa preocupação do Executivo anterior, mas tenho que também ver, eu e a nossa equipa, ver e falar com os técnicos responsáveis para que tudo o que seja possível para evitar que esse tipo de situações aconteçam sejam retiradas do PDM, mantendo sempre os requisitos legais, que é uma obrigação que o PDM também é obrigado a cumprir. E temos pessoas interessadas em fazer, essencialmente na área do turismo, em algumas freguesias do município, e esses interesses pessoais que são legítimos para investir também terão que ser acarinhados pelo município, e tentaremos de uma forma sempre dentro da legalidade fazer com que esses municípios esses investimentos não sejam interditos porque o PDM se esqueceu que naquela zona se podia deixar construir ou deixar fazer um investimento da área do turismo, que, volto a referir, é a alavanca número 1 do município, que por sua vez é a alavanca ou a locomotiva que por sua vez arrastará as outras carruagens, como falo nomeadamente da agricultura, da restauração, dos serviços que vivem em volta da atividade turística, e que, do meu ponto de vista, é a componente mais forte que o município de Santana tem para dar, como quase toda a Costa da Madeira, ou mesmo a região autónoma da Madeira num todo. Está bem. Muitíssimo obrigado pela sua presença.